Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo do especial do NBB 23-24 aqui no Duas Saídas e hoje vamos falar de União Corinthians, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no Duas Saídas porque, veja bem, este é o último vídeo do nosso especial. Fizemos análises das 19 equipes que disputarão, ou melhor, que já disputam o NBB 23-24, então conto com a sua inscrição para ajudar a gente a produzir cada vez mais. E vamos lá, o União Corinthians, ou Único, também como é chamado, vai para sua terceira temporada do NBB e nunca pegou playoffs. Chegou na 21-22, ficou na penúltima posição. Na 22-23, que foi a temporada que terminou aí em maio, junho, já foi bem melhor, ficou em 13º, empatado com o Pato Basquete, que foi a última, que pegou a última vaga dos playoffs, só não avançou para a pós-temporada Único pelos critérios de desempate. A campanha já foi a mesma do União Corinthians, do Pato Basquete, perdão. Mas agora, para 23-24, o União Corinthians vem muito reformulado, vem com muita coisa nova e muitos atletas, muitas situações que ainda não vimos no basquete profissional brasileiro. Então é um time cheio de incógnitas, podemos dizer assim, mas pela montagem é possível imaginar um cenário, é possível imaginar um caminho pensado pela liderança, pela comissão técnica do União Corinthians. Vamos começar pelo elenco do time? Armadores. Arthur Costa, Djokovic, Jonathan Lima, conhecido como Joe, e o Machado. Nas alas, Dwayne Johnson, não é o The Rock, é Dwayne Johnson, americano, Kendall Stephens, também americano, Enzo Ruiz, o argentino, e Garcia. Nos pivôs, o Jameson Jr., o JJ, João César, Coimbra e Malaquias. O coach é o Rodrigo da Silva. E vamos começar por ele, porque é a primeira temporada como treinador principal numa equipe do NBB. Até então, o Rodrigo da Silva era assistente, auxiliar nas equipes em que passava. Antes de vir para o Rio Grande do Sul, ele estava no Bauru Basquete. E ele é considerado, ele é tido, né, no meio do basquete, inclusive por por atletas e outros treinadores também, um dos melhores auxiliares dos últimos anos. Tá, do basquete brasileiro. Então, toda essa capacidade, todo esse prestígio que ele tinha faz sentido com que ele tenha ganho uma chance como técnico principal, uma boa aposta do União Corinthians, a ver como vai ser esse período de adaptação. Porque de basquete ele entende, ele tem muitas ideias, ele traz coisas novas, trouxe coisas novas para o basquete brasileiro a partir das equipes que ele atuou nos últimos anos. Então, é um cara de muita qualidade, uma boa pedida, um bom acerto dessa equipe do Único. Vamos ver como será e em quanto tempo durará essa adaptação dele como líder de uma comissão técnica, como líder técnico de um time. Vamos falar do elenco agora, porque vem muita mudança por aí. Na armação, talvez o nome que mais salte à vista, por talvez ser mais diferente, é o Djokovic. Não se enganem, é o mesmo nome do tenista porque ele também é sérvio. Ele é um armador que já rodou em diversos locais da Europa, diversos times no velho continente, tanto no lado oriental quanto no lado ocidental. Acho que para vocês que estão vendo é o contrário, né? Quanto no lado oriental quanto no ocidental. Acho que ficou certo, se eu não estou me vendo errado na câmera. Pelo que deu para ver nos vídeos, nas análises dele por outros times que ele passou, né, já que ele ainda não vestiu a camisa do União Corinthians, é um cara que não tem uma grande explosão física, o aproveitamento dele também não é lá essas coisas, mas ele faz um trabalho ali mais de organização do time, de pick and roll, de movimentação sem a bola também. Confesso que estou mais curioso do que empolgado com a chegada do Djokovic aqui no Brasil. Principalmente porque os sérvios que passaram já por aqui, não foram muitos, é verdade, mas eram caras grandes, via de regra. Eram alas, eram pivôs, mais físicos, e ele tem outra característica, ele é completamente diferente, então vamos ver como que vai ser essa adaptação dele em solo brasileiro. Além dele, Arthur Costa, o destaque do Rio Claro nas últimas LDBs, já chegou a rodar bastante até no adulto, principalmente na temporada retrasada pela equipe do interior paulista. É rápido, é ágil, é um carrapato na defesa e chuta bem. Ele é bem agressivo também em direção à cesta. Vamos ver se ele consegue ter essa explosão para o basquete brasileiro, esse grande salto, esse grande desenvolvimento. Ele ainda é muito jovem, mas pode ser a grande oportunidade para esse novo armador. Depois dele, Jonathan Lima, ou Joe, ele estava no basquete Joaçaba, então estava fora já da elite do basquete brasileiro. Ainda é novo, mas também não está recém-formado, não chegou agora no profissional.
estava fora ali dos principais clubes, dos principais cenários, fora do NBB, e o União Corinthians fez um trabalho ali de observação, achou interessante o seu jogo, vamos ver como ele vai se adaptar também nessa nova realidade, nessa nova exigência na sua carreira. Por fim, Machado. Machado é um nome de muita história no NBB. E ele tem um parentesco com atletas dessa temporada. Obviamente, não é Marcelinho, não é Duda, estou falando de Scott Machado, armador do Flamengo. Sim, Luiz Machado Júnior é irmão do Scott Machado, que veio pro basquete carioca, só que ele estava numa situação bem diferente. Ele é bem mais jovem, bem menos rodado, estava no basquete universitário norte-americano. Qual que é o grande porém? O basquete universitário norte-americano ele não tem divisões tão bem estabelecidas a partir de certo ponto, tá? Na NCAA ainda tem, mas quando você começa a descer em níveis abaixo dela, já começa a ficar um pouco mais nebulosa a diferença ali. E ele estava no equivalente a uma quarta ou quinta divisão do basquete universitário norte-americano, então num nível de exigência, numa realidade bem atípica, bem diferente do que a gente está acostumado por aqui. Vamos ver o que dá para esperar dele. É um cara também de um bom tamanho, ágil, ele é bem rápido também, agressivo. Vamos ver como se adapta, mais uma vez, vou usar essa descrição, como se adapta à realidade do NBB, porque com certeza é bem diferente do que ele estava enfrentando até então. Aposta curiosa do União Corinthians nesse caso. Vamos ver o que vai virar. Nas alas, vem um trio estrangeiro para até formar o quarteto de gringos aí com o Djokovic. Um trio muito interessante, que com certeza vai dar o ritmo desse União Corinthians, e eu vou explicar isso mais pra frente. Mas primeiro, passando pelos nomes, Dwayne Johnson já rodou boa parte do mundo, é um cara alto, tem 2,1 metros, agressivo de todos os lados da quadra, defende bem, não tem um alto aproveitamento, tá? Mas é reboteiro, então se posiciona também embaixo do aro quando necessário. É um cara que com certeza vai ser um dos puxadores aí desse União Corinthians. Tem muito volume também, então muito dos arremessos, muito da pontuação vai acabar caindo na mão dele e do Kendall Stephens. Uma situação semelhante à do Dwayne. É um cara alto, é um cara rápido, não pega tantos rebotes assim, ele não tem um jogo interno tão bom quanto o do Dwayne, mas ele tem um aproveitamento melhor. Tá? Ele chuta para perto de 40% do perímetro, o que é muito alto. Tá? O Dwayne fica ali nos 33, 35 pelas equipes que ele passou, e o Kendall não, ele tem um histórico um pouco melhor nesse sentido, então pode ser um desafogo muito interessante. Desafogo não, porque ele também vai ter bastante volume, né? Então ele, nos times que ele passou, ele chutava bastante, 4, 5, 6 bolas por jogo, dependendo da temporada, do perímetro, novamente, e vai ser um cara também muito importante para essa questão a ofensiva, né, puxando o volume do time, mas defensiva também a partir da sua altura. Novamente eu já explico melhor. Além deles, Enzo Ruiz, esse sim mais conhecido do torcedor brasileiro, mais conhecido do NBB, várias temporadas por aqui, Bauru, Rio Claro, o próprio União Corinthians, um chutador gatilho de 3 pontos, ele vai muito bem, principalmente nos arremessos em que ele não cria, né, spot-ups, catch and shoot, né, o pegar e arremessar, ele é mortal nesse sentido. Então, ele é de fato aquele cara que fica no lado morto do jogo, como é descrito, né, como é costume dizer, do lado em que não está a bola. Geralmente ele fica no outro canto, espera para receber, caixa. E sempre vai deixar suas 3, 4 bolinhas de 3 pontos por jogo, e aí 9, 12, 15 pontos. É um cara muito regular e na defesa também não compromete. É um cara muito importante, já tem 35 anos, é um líder em quadra, fora dela também, conhece já muito do cenário do basquete brasileiro. Enzo é a permanência do time para esse ano, uma das, na verdade, um bom nome para essa equipe do União Corinthians. Garcia, jovem muito novo, de 2005, mas foi um dos destaques do time na LDB, média de mais de 30 minutos por jogo, então está acostumado já ali também com o cenário, deve ganhar seus minutinhos no profissional. Entre os pivôs, começando pelos mais leves, Jameson Jr., o JJ, também passagens por Pinheiros, passagens por Caxias também, é um cara que vem tentando encontrar o seu espaço, se provar no basquete adulto, muito leve, muito ágil, explosivo, alto. Eu tenho falado isso várias vezes nesse elenco, né? Vocês vão entender por que logo mais. E tomara que ele consiga de fato a se firmar no basquete do NBB, no cenário nacional, no mercado. Nessa temporada, potencial para isso tem. Depois dele, João César, esse bem mais novo, foi o destaque em rebotes da última Liga de Desenvolvimento.
que é uma liga sub-22 do NBB, né? E ele estava no São Paulo, foi muito bem nesse quesito, média acho que mais de 15 ou 16 rebotes, se não me engano, números muito expressivos. E chegou agora no União Corinthians, deve ter ali os seus minutos, iniciar a sua caminhada no basquete profissional com contundência. Depois deles, os grandões, né, os mais físicos, mais pesados. Coimbra, extremamente rodado já no basquete brasileiro, passou por inúmeras equipes. Na América Latina também já rodou consideravelmente. Cara forte, alto, brigador, protetor de aro e vai fazer dupla com o Malaquias, que já está há algum tempo ali no Rio Grande do Sul, já está ganhando as suas chances. Também, mesmo esquema, um jogo mais físico embaixo do aro, proteção, rebotes também é o que se espera dele. Muito trabalho nos bloqueios indiretos, isso vai ser muito útil, muito necessário também nessa equipe. Qual que é a grande questão de todo esse elenco? Você tem muitos nomes com características semelhantes, principalmente defensivamente, de troca, de versatilidade e principalmente de altura. Por quê? Porque você tem um garrafão um pouco mais limitado fisicamente, é um garrafão mais lento, é um garrafão mais pesado. Então, o União Corinthians, com alas de 2 metros, com armadores que correm, que se movimentam, que fazem trocas com qualidade, podem fazer com que essa equipe não sofra tanto em ataques contra esses pivôs, consigam fazer trocas sem cair em mismatches, porque o físico vai ser parecido com os atletas adversários que eles vão marcar. Foi uma escolha mesmo da comissão técnica pegar caras grandes para esse elenco do União Corinthians para tentar vencer, suprir carências pela parte física. Tá? Vamos ver se isso vai funcionar. Na pré-temporada, o time disputou a Copa KTO, mas perdeu os 3 jogos, mas é um pouco complicado a gente usar a Copa KTO como parâmetro, porque o time tinha acabado de começar a treinar, não estava completo ainda, não tinha todo mundo, então muito incipiente ali o que foi possível ver no torneio de pré-temporada. Agora no NBB, espera-se que a equipe já esteja um pouco mais pronta, um pouco mais formada, embora todo esse conhecimento e entrosamento venha ao longo do ano. Tá? Eu recomendo para vocês acompanharem melhor, analisarem melhor também esse elenco do União Corinthians, uma análise muito boa feita pelo perfil no Twitter, agora X, né? Brasil Prospect Analysis, BPA, e inclusive citei algumas coisas que eles citam lá também, mas lá tá mais completo, com vídeos, editadinho e tudo mais, não é só uma pessoa falando, e dê uma olhadinha lá também. Essa equipe do União Corinthians, ela tem nomes de qualidade, ela tem jogadores que podem sim dar muito certo no Brasil, mas são muitos cis, são muitas novidades, são muitas coisas novas. Então você tem um técnico que está liderando, assumindo uma equipe pela primeira vez, você tem ali alguns jovens que estão buscando sua primeira grande oportunidade no basquete profissional, estrangeiros que não estão acostumados com o cenário nem latino-americano, que dirá brasileiro, estão desembarcando aqui com origens muito diferentes pela primeira vez no NBB. É muita novidade junta, é muita coisa que você precisa fazer dar certo logo de cara. São muito cis. Pode tudo encaixar e funcionar muito bem? Pode. Pode ficar uma situação um pouco estranha, um time meio disfuncional? Pode também. Mas acredito, até pela característica do elenco, pela qualidade da comissão e do que foi trazido para jogar no União Corinthians, que a equipe consiga ficar, se nada extraordinário para cima ou para baixo acontecer, entre 12º e 16º, né? Lembrando que são 19 times e 16 vão aos playoffs. Entre as equipes que brigam pelas últimas vagas dos playoffs, Botafogo, Brasília, União Corinthians, Mogi, Cerrado, o Único é uma das que tem mais opções, é uma das que tem mais qualidade, a meu ver, pelo menos no papel, né? Já que na prática a gente não conseguiu ver esse time ainda direito. Então acredito sim numa classificação aos playoffs, mas é bom tomar um pouco de cuidado, porque, como eu disse, é muita coisa nova para encaixar, é muita coisa nova junta e também no cenário do basquete brasileiro, então tomar um pouquinho de cuidado, porque a temporada é longa, mas um deslize nessa faixa da tabela, com muitos times em nível técnico semelhante, 2 deslizes já podem ser suficientes para tirar o time do playoff, visto o que aconteceu ano passado, quando por uma vitória o Único não avançou após temporada. Mas a expectativa é legal, principalmente pelos estrangeiros, né? São caras que a gente não vê com essa característica aqui no Brasil, de altura, contribuindo tão bem dos dois lados da quadra. Pode dar uma mistura interessante se o Rodrigo conseguir se adaptar rápido também e implementar toda a visão dele de basquete. Vai ser um time muito interessante e muito divertido de assistir.
Beleza, galera? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda dessa análise, até onde você acha que o União Corinthians vai chegar. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu nesses 19 vídeos do NBB. Se você perdeu alguma equipe ou quer rever, é só conferir no card aqui ou aqui, vai estar a playlist, você pode procurar pelo nosso canal também. Foram mais de 3 horas, quase 4 horas de conteúdo falando sobre cada equipe do NBB, destrinchando, detalhando, trazendo essa informação até vocês que, para ser sincero, eu não vi em nenhum outro lugar. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu peço que se inscrevam, porque as análises não param por aqui. Agora sim, o campeonato está começando e vamos poder falar de várias coisas que imaginamos ou que projetamos. Vai ser possível ter uma noção se elas vão se concretizar, se vai ser diferente. Tomara que sejam diferentes em alguma medida, né? Essa também é a graça do esporte, se for tudo tão previsível logo de cara, para que acompanhar, né? Muito obrigado mais uma vez, foi muito divertido esses 19 dias junto com vocês, esse mês inteiro de produção e vem muita coisa nova por aí, então te convido a se inscrever aqui mais uma vez no Duas Saídas. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima, falou!